Ok. Bom, então dentro do capítulo 7, as penas futuras, segundo o Espiritismo, página 133, parágrafo 5º. A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Esse é um ponto básico, inclusive do direito, né? O direito penal. Você pode ter um mesmo, vamos supor, um assassinato, né? Duas pessoas que caíram nesse delito, né? Elas podem ter penas diferentes, apesar de ter perpetrado o mesmo crime, porque entra os atenuantes e agravantes. Então, um atenuante seria, por exemplo, uma situação de defesa, né? Uma ameaça à integridade física, né? A outra parte, o assassinado, né? Ameaçou a sua vida e a gente tem direito a lutar pela vida, enfim, né? A gente poderia falar em atenuantes. Ou foi feito de uma forma em luta, por exemplo, inesperada, né? Ou foi um acidente, né? Então a gente tem N situações aí que poderia caracterizar atenuantes. Por outro lado, agravantes, então eu fiquei arquitetando como fazer esse crime. Eu fiquei estudando os hábitos dessa pessoa, a hora que ele saía do trabalho, qual o trajeto que ele fazia, se ele parava na padaria comprar um pãozinho, que hora que ele chega na casa dele. Então eu fiquei estudando, assim como um animal na tocaia fica estudando a presa, eu fiquei estudando essa pessoa para ele não ter escapatória. Então eu fiz de caso pensado, né? Eu fiz arquitetado, com toda os requintes, né? E mais, né? Na hora de que eu matei, eu impus dor, sofrimento, é, tortura, né? Enfim. Então, quanto mais vai acontecendo fatos agravantes, mais eu vou aumentando a minha pena, né? Isso está dentro do direito do nosso Código Penal, apesar de nossa lei ser bastante ainda imperfeita, né? Ela reflete o nosso momento de evolução espiritual, mas mesmo assim o princípio é o mesmo que dentro das leis aí da consciência, né? Ou das leis divinas. Aí o Fábio podia falar assim para mim, fala para mim então um agravante e um atenuante do lado das leis divinas. Toda situação, a gente pode ser a pessoa mais estudiosa, mais evoluída, como a mais simples. Todos nós temos o aguilhão da consciência. E a consciência nos avisa, né? Chega uma hora que instintivamente a gente escuta, ó, cai fora, vai embora, né? E, no entanto, orgulho, não, eu não vou afinar, né? A gente falava assim no meu tempo, né? Não vou afinar, não, eu vou ficar aqui, não é? E a gente vai desobedecendo os espíritos amigos que estão ali para nos ajudar, né? Então, eu fui ajudado? Fui. Eu fui avisado? Fui. Eu fui alertado? Fui. E eu não coloquei nada disso em prática, né? Então, agravante, né? Então, quanto mais a gente estuda aí a nossa participação, a nossa convivência, né, com os espíritos amigos, mais a gente vai vendo quanta ferramenta a gente tem para, quando a gente, porventura, passar alguma dificuldade, a gente diminuir ou até ser ajudado, né, para que não aconteça. Tá? Continuando. Artigo 6. Não há, em relação à natureza,
a intensidade e a duração do castigo. Nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa, segundo o seu valor. Vamos destrinchar aqui, ó. Então, não há, em relação à natureza, a intensidade e duração do castigo. Ou seja, você fez pecados mortais, né? Não tem salvação, você está condenado eternamente ao inferno. É um preceito de justiça errado, né? Você está colocando uma pena superior ao crime que a pessoa fez. Não tem uma regra absoluta. Tá? Outra coisa, a intensidade ela varia. Então vamos supor, pelos crimes, pelas coisas que eu fiz, eu estou momentaneamente preso lá no umbral, né? Então está o Genivaldo lá no umbral. E tem outras pessoas que também estão no umbral, né? Assim como eu também erraram e tal. Mas só que chega lá no umbral, eu pego e organizo um tribunal, né? Para julgar aquelas pessoas que estão lá. Ou eu organizo tá? Legiões daqueles espíritos, eu crio que nem o PCC, eu crio uma organização, né? Para perseguir os coitados que já estão sofrendo lá, além de tudo, né? Perseguir e ainda mais, né? Se eu conseguir vir aqui e dar umas interferidas na vida das pessoas aqui, eu vou vir fazer isso. Tá? Eu sou do mal. Né? Então, quanto tempo eu vou ficar na minha pena? Né? Eu vou acrescer, sem dúvida, mais tempo a minha pena, né? Porque eu estou aumentando o meu passivo. Por outro lado, uma outra atitude, eu estou lá, estou em sofrimento. O meu círculo de ação ele é bem diminuto, porque eu estou no lugar do mal, né? Estou no lugar onde prolifera o mal. Mas mesmo num lugar desse, tem quem está em pior sofrimento do que eu. Tá? É possível, sim, mesmo numa situação dessa, eu fazer preces. Então eu vou atenuando, eu vou diminuindo o tempo que eu estou preso. É diferente da nossa prisão aqui, apesar de imperfeito o nosso sistema penal, né, nosso Código Penal e o sistema carcerário, é diferente quando o preso tem bom comportamento, ele vai reduzindo, ele se habilita, né, a fazer trabalho aí na rua, de vir capinar a rua. Já viu aquele pessoal que fica de uniforme laranjinha? Eles estão capinando rua. Tá? Eles podiam estar lá dentro da prisão, organizando tretas, distribuindo entorpecentes que eles distribuem lá dentro, dando golpe nas pessoas aí no telefone, né? Atormentando que raptou essa ou aquela pessoa, tudo isso que a gente está acostumado a acontecer, né? Ele podia estar fazendo isso, né? Mas, no entanto, ele vai lá para fazer um trabalho na rua, né? Onde momentaneamente ele mantém a cabeça ocupada, ele dá uma arejada, ele sai lá de dentro, né? E faz uma coisa útil, né? E esse trabalho ele ganha por isso, as empresas que contratam pagam, ele ganha um dinheirinho, e mais, né? Isso é contado como bom comportamento, né? Então a gente vê que mesmo entre nós aqui, na nossa justiça, existe comportamentos diferenciados, né? De presos, de sentenciados. Então a gente vai vendo que então não pode ser igual a mesma sentença para comportamentos, para consciências, para atitudes diferentes. Sem dúvida, não tem como, né? Senão a gente abraçaria a injustiça, né? E isso não, né? Isso não, a gente não pode aceitar, né? Gente, se alguém quiser interromper, colocar outro contraponto, fiquem à vontade, tá? Eu vou continuando aqui porque tô pressupondo aí que ninguém está querendo colocar nenhum ponto aí, mas fiquem à vontade, tá? Parágrafo 7º.
Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque há um começo de progresso. Olha que bacana, está em relevo aqui, está em letra diferente. Mesmo nos mais perversos, porque há um começo de progresso. Olha só, quando a gente pega o livro Libertação, lá o André Luiz descreve as caravanas que vão fazer trabalhos de resgate no umbral, né? E quando essas caravanas chegam lá, esses trabalhadores, eles são identificados muitas vezes por quem está lá. Então existem aqueles que se resistem e querem que eles não façam o trabalho de resgate, é pura revolta mesmo, tá? Existem aqueles que identificam e pedem também que sejam ajudados, tá? E existe até, porventura, algum que pode colaborar. Sabe como? Você for lá aqui mesmo em Campinas, no Jardim Paraíso Viracopos, tem o paraíso no meio do nome lá, parece que é uma gozação, né? Porque é uma das maiores favelas que eu já vi, né? E se você cair ali, você se perde, não tem como. O GPS não funciona. E é interessante que é um ambiente assim de que você fica desconfiado de tudo e de todos, né? Bandidagem, tráfico de drogas, tem tudo ali, né? E, no entanto, tem pessoas que são... eu acompanho você, eu estou falando porque eu já fui Papai Noel voluntário nessa favela, lá na Casa da Sopa da Dona Aparecida, e eu me perco aqui no Itapuã, em Paulínia. Como é que eu não vou me perder lá na favela? Eu me perdi lá. E uma senhorinha lá falou assim, não, vamos lá, eu acompanho você, né? Eu sei onde que é, às vezes eu vou lá também, né? Eu vou com você lá. E ela foi de Cicerone, tá? E é interessante que por todos os barracos lá, o pessoal, você é de fora, você se veste diferente, etc. Você é o cara alvo, né? E sem dúvida nenhuma, nesse momento eu me senti seguro, né? Porque eu estou com alguém do bairro, eu estou com alguém de lá, a pessoa está falando, ó, gente, na boa, esse cara é do bem e tal, eu tô junto, né? E realmente ela me acompanhou até o lugar lá onde eu fiz a distribuição de presente, fui Papai Noel lá e tudo mais. E assim, quando a gente lê também no livro Libertação, tem determinados espíritos que só de não agredir os trabalhadores, só de se manter serenos ali, eles já estão agindo diferente de quem quer agredir, de quem quer prender, de quem quer partir para a ignorância, né? Então a gente vê comportamentos diferentes, mesmo no mais extremo dos lugares, tá? Artigo 8º, pode suir? Alguém quer alguma colocação? Artigo 8º. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Quando é que André Luiz começa a fazer o trabalho de aperfeiçoamento? Ele foi recolhido do umbral, ele foi curado, né? Não totalmente, né? Ele ainda tinha lá algumas sequelinhas, né? Da região do estômago dele, mas ele estava bem melhor, né? E aí o que ele fez? Ele foi trabalhar. Ele acabou de se curar trabalhando. Lembra daquela mulher que foi lá reclamar que ela já estava há 10 anos lá e que tinha passado gente na frente e que ela não queria isso, queria aquilo, etc, etc, não é?
Então, é uma pessoa que não está fazendo um aperfeiçoamento. Ela não está buscando fazer nada diferente. Quanto tempo vai durar ficar preso naquela situação, um e o outro? Só pela situação lá daquele caso, daquele filme, a gente percebe. E com a gente, e com a gente também não vai ser diferente. Não é? Nós não estamos na condição de, quando a gente morrer, chegar lá no nosso lar, já ocupar lá o apartamento de cobertura, né? Provavelmente a gente vai ficar lá no alojamento, né? E pouco a pouco a gente vai conquistando, né? Pelo trabalho, né? Pelo aperfeiçoamento, pela melhoria do estado que está, né? Então, nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Vamos até reler de novo, para fazer compreensão. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Então, o que acontece na justiça divina? Eu não vou chegar para a pessoa, você está condenado a 30 anos. Tá? Eu não vou fechar a questão desse jeito, porque tem o livre-arbítrio. Eu posso passar de 30 anos. Eu vou sendo pior do que eu estou fazendo, eu vou organizando a galera lá para fazer galera do mal, né? Para intensificar a dor, para apavorar aqui embaixo, né? Eu que era para ser 30, vou me arrastando lá, indeterminado. Tá? Assim como eu posso também diminuir esse tempo para aquilo que eu faço, para aquilo que eu vou procurar fazer. Tá? Então, por isso que não tem nenhuma condenação determinada. Tá? Por isso que aquela história do Vale dos Suicidas, eu já falei mais uma vez disso, eu não gosto. Espírita tem mania de criar vale para tudo. Vale dos Suicidas, Vale dos Tatuados, Vale do não sei do que, e não vale nada, sabe? A gente está repetindo um comportamento aí que a gente tinha do passado, né? A gente está criando infernos aí, que nem o Dante criou, Inferno 1, Inferno 2, Inferno 3, não é? E não pode ser assim, não é? A gente sabe, né, que mesmo quando o espírito está desencarnado, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode atuar tanto como espírito como encarnado. Não é? Ele pode, então não tem jeito naquele momento de fazer nada no plano espiritual. Ele pode perfeitamente pedir, né, implorar por uma nova encarnação, né? Não fugir da encarnação, mas pedir para ganhar a oportunidade e vir consertar. Né? Então, a gente vê que dentro do livre-arbítrio existem comportamentos diferentes. Então, não tem tempo determinado na justiça divina. O que Deus exige para pôr fim no sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Olha, são 3 verbos, 3 ações, quero dizer. Então, o que acontecia antigamente? A pessoa estava perto de morrer, não é? Batia o medão, que agora vai encontrar o cramunhão, né? Aí batia o medão. Então, o que a pessoa fazia? Encomendava missa, encomendava procissão, pagava alguma... Né? Confessava, né? A extrema unção, ela confessava. E com isso ela estava livre dos pecados, né? É um conceito antigo, é um primeiro passo para o arrependimento. Se eu estou confessando, significa que eu reconheci, que eu errei, tá? Mas significa que eu me arrependi, tá? Mas não para aí. Senão fica fácil, não é? Aos 48 segundos minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, quero dizer, eu vou lá e resolvo tudo que eu não joguei o jogo inteiro, tá? Não é assim, é injusto. E as pessoas com as quais eu errei? E as coisas que eu fiz? Então, primeiro passo, arrependimento. Isso a gente pode arrepender até na hora que tá morrendo, até o último segundo.
é a hora da gente entrar em paz com a gente mesmo. Bom, tudo bem. Agora, então, a segunda parte. Expiação. O que é expiar? É você pagar, é você retificar, né, aquilo que você fez. E a reparação. A reparação, vamos supor, eu tirei a vida, né? Então eu venho numa encarnação onde eu vou trazer a vida. Tá? Agora essa é a minha tarefinha. E aí eu vou refazendo o que eu errei. Tá? E depois que eu fiz aquilo tudo, eu vi que é bom. É melhor ser bom do que ser ruim. Então, dali para frente, eu faço uma opção de sempre fazer o bem. Então, aí daí para frente, eu estou reparado, né? Eu estou repaginado, eu estou diferente. Então, são 3 etapas. Porque não adianta nada. Vamos supor, eu errei com o Fábio aí, né? Nós duelamos aí numa encarnação. Então tá, eu venho junto com ele, recebo ele como meu filho, tá? E faço as coisas assim de uma forma ordinária, né? Obrigatória, né? Um relacionamento assim de conveniência, enfim, né? E penso comigo mesmo. Eu vou caprichar com esse cara aí para que eu nunca mais tenha que voltar com ele. Eu não suporto, né? Que nem a gente escuta algumas mulheres falarem, né? Vou caprichar bem com meu marido, porque nunca mais eu quero voltar com ele. Né? Se está falando assim, é porque tem mágoa ainda. Tá espiando, mas não reparou. Tá? Qual é a diferença de espiar com reparar? Então eu recebo o Fábio como filho, retomando o exemplo, eu trato é difícil, né? Nós temos aí uma animosidade grande, né, da outra encarnação. É difícil, mas a gente vai vencendo isso, né? Ao final aí da vida, a gente está mais amigo. Não parceiraço, mas amigo, tá? Mais tranquilo. E aí, e agora? O que vocês querem fazer de futuro? Não, agora valeu a pena. Tá? Agora eu quero voltar de novo porque passou. Tá? Agora eu começo a criar aí uma reparação ou uma coisa além da obrigação, além da conta. Tá? Então eu começo realmente a acrescentar, né? É isso, né? Enquanto a gente estiver mobilizado aí por um sentimento de obrigação, eu vou fazer porque assim eu não passo mais disso aí, não é? Nunca mais quero encontrar na frente. Na verdade, eu estou curtindo ainda sentimentos de intolerância. Eu não resolvi, não pacifiquei. Tá? O que vai acontecer na hora que eu morrer? Se eu morrer amanhã com esse pensamento. Pensamento é energia. Nunca mais eu quero encontrar, mais que eu vou chamar. Né? Pensamento é energia, é ação, ela é um, é um imã, né? Então, é essa a diferença nessas 3 situações. Então, o que é espiar? Perdão, o que é arrepender primeiro, né? Ponto de partida. Expiar, que é acertar, retificar. E depois, reparar, né? Que é você assumir daí para frente a atitude do bem. Beleza? Aí, continuando. Em resumo, é um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Então, não é fingir, não é fazer de conveniência, né? Mas é fazer porque realmente está sentindo isso, né? O espírito é assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Ele pode prolongar os seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-lo ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação, perdão, uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que se houvesse aperfeiçoado, a gente já volta a nota de rodapé, tá? Ou cessar quando ele ainda estivesse no mal.
Deus que é justo, pune o mal enquanto ele existe. E encerra a punição quando o mal não existe mais. Então, não está no fator tempo, tá? Não está no fator na matéria. E sim, no sentimento, e sim na ação com o que a gente está fazendo aí. Assim se acha confirmada essa expressão. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu o acusarei até que ele se arrependa. Olha aqui, vamos até ler de novo. Olha. Parece uma coisa vingativa, né? Mas não é. Olha só. Assim se acha confirmada essa expressão. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva e eu o acusarei até que ele se arrependa. Olha só, dá a impressão que você está vingando, né? Mas não está. O que geralmente as pessoas pensam quando alguém fere o nosso orgulho, quando prejudica, a gente quer a morte da pessoa. Se eu pudesse matar, eu matava, né? Tirar ele da minha frente, né? Porque ele morrendo, ele some da minha frente, né? É claro que é uma falsa ideia, né? Porque o espírito sobrevive, né? Mas quando eu não quero que ele morra, eu quero que ele viva, tá? E eu o acusarei. Ora, eu não vou ficar pondo o dedo na ferida, não é isso. Eu não vou ficar escancarando o que ele fez de errado, não é isso. Mas só a minha presença junto, a consciência dele vai lembrar do que ele fez, e é a acusação. Viver juntos, nesse caso, é um exercício de tolerância, né? A gente está relembrando um e o outro do que a gente fez, daquilo que a gente precisa consertar. Tá? Eu não preciso ficar esfregando na cara, não preciso ficar acusando, como a gente geralmente faz, né? Não precisa. Tá? Mas que eu rezo para que ele viva bastante, para que ele tenha tempo, para que ele conserte isso, para que ele se arrependa. E ele só vai se arrepender o dia que ele enxergar que ele errou comigo. Então é necessário que eu encontre com ele. Olha como que é fantástico, né? E a gente querendo que a pessoa morresse, né? Ninguém vai falar nada? Nilza, comenta alguma coisinha se eu tomo fôlego aqui, ó, que eu tô tossindo. Ai, ai. Não, eu tô pensando aqui que é interessante esse trechinho aí do eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva. Que eu acusarei. Parece uma vingança mesmo, né? O primeiro Mas que ponto ele é tem que se arrepender. Ele tem que se arrepender, né? Acontece muito essas coisas no intercâmbio mediúnico, né, Genival? Assim, muito. que vem, Olha só, né? quer ver uma atitude de eu acusarei, né? Quer ver uma atitude de acusação? Então tem uma pessoa que eu errei bastante. Eu não quero nem ver na frente, né? Eu quero que Uhum. morra. Mas não tem jeito, né? Pelas necessidades de reajuste, a gente precisa voltar junto. Então eu aceito voltar junto. Olha que sacrifício. E mais, hein? Eu aceito voltar na condição de filho desse pai que morro de medo dele, né? É. Ele já me matou, ele já. E eu venho indefeso me colocar nas mãos dele. Não é uma acusação? E esse pai, quando Ele, recebe esse filho, franzino, não é? O filho nem deixa ele entrar na maternidade, e eu estou falando de casos concretos, tá? Que aconteceu e foi atendido aqui no cantinho. O filho, ele chegava lá na porta da maternidade, esse moleque entrava em convulsão de tanto chorar, de gritar, tá? E aí o pessoal começou a perceber que era só o pai chegar, né? Todo pimpão lá com presentinho, camisa do time e tal, e o moleque entrava em pânico, né? E aí, tem alguma coisa que está errada, né?
E aí veio procurar atendimento. E aí foi falado para ele, olha, você precisa começar a aceitar. Olha o trabalho de aceitação, né? Você precisa consertar É, a vibração, né? Ele precisa confiar, ele precisa não ver mais, não sentir mais você como assassino de outrora, mas agora como isso. pai que vai receber na mão. E assim foi feito. É o Então, esse caso do menino, Segismundo, né, Gerival? é, Segismundo, ele é, tinha essa sensação aí, né, de medo. de medo. E o menino não está acusando o pai, entrando em gritaria, em desespero, não está acusando o pai. Tá, né? Só que Nossa, a gente está numa encarnação que a gente passou pelo esquecimento. E graças, né, ao esquecimento que eu venho aqui no cantinho buscar orientação. O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha, né? Aí eu sou orientado e eu tenho humildade de assumir. Olha só que né? coisa, né? Nossa, Porque senão né? não É tem verdade. conserto. Não tem conserto, né? Que coisa, E hein? aí, É, é, aí vai vencendo as barreiras, chega a adolescência, né? Essa criança vai despertar, esse jovem vai despertar, e vai vir com tudo, com os dois pés no peito, né? E aí vai ser um tempo que os dois vão ter que se acertar, senão vai vir outra vez junto. Não mas tem numa como, né? encarnação, né, Genivaldo? Numa encarnação vai ser a expiação, né? A reparação, Ah, às vezes, não se dá numa. Não é isso? é assim mesmo. A E dona aí esse Terezinha, a velho, Terezinha de Oliveira, ela falava que não adianta, é que você falou aí, não adiantava você viver um casal, né, que falava assim, que não viveu a vida toda junto, tolerando um ao outro. Aí ela né? dizia assim, tolerando não adiantou nada, tinha que vir outra encarnação para aprender a amar um ao outro. Exatamente. E aí, olha como a vida é interessante, né? Eu recebi esse filho na minha unha, no meu poder de mando, de pai, né? E ele aceitou vir assim, né? Aí eu vou ficando velho, decrépito, e me transformo em criança. E me colocam nas mãos dele. Agora ele tem, né? Os cuidar, desde cuidar bem, com respeito, até me colocar no asilo lá e abandonar, esquecer, se livrar, não é? Olha como as coisas na vida vão se construindo, né? Não é, dona Nilza? Vai mesmo. E a gente vê mesmo muita coisa sendo resolvida mesmo no intercâmbio, né? Essas coisas acontecem. É Muito bem quando bom. resolve bem, né? É ruim quando tem violência contra velhos. A gente não compra. Como que pode, né? O filho bater no pai daquele jeito. Sai na televisão os casos, né? Gravações, então a gente fica estarrecido. Mas a única forma da gente entender é aí pelas costuras, né? Dos nossos encontros reencarnatórios, né? Alguém ia falar alguma Verdade. coisa? Desculpe. Oi? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos às notas de rodapé. A 97. Há uma semelhança entre as leis naturais do mundo material e a do mundo moral. Conforme eu fui comentando, né? Então, realmente há uma semelhança. Dois corpos se atraem mutuamente com força proporcional às suas massas. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela. E quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente, segundo a lei de justiça humana. Então, a lei de atração e repulsão que a gente vê no mundo físico, né? Ela se parece bastante aí com o que acontece com as leis morais, né? Com as leis aí que movem os nossos sentimentos aí, né? 98. O espírito perverso está sob a lei do progresso
E mesmo nessa condição, quando faz uma boa ação, sente uma felicidade proporcional ao gesto. Essa sensação íntima do espírito é um estímulo para o arrependimento e retomada ao caminho do bem. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sente que foi certa, puxa vida, acertei, né? Ninguém, muitas vezes a outra parte, ou a outra contraparte, como dizem os advogados, não fala nada, tá? A gente nem... Mas intimamente, a gente sabe que fez bem. Sente aquela sensação de paz, né? Sente aquela sensação de tirar peso. Quando a gente se acerta, conversa com uma pessoa que estava um problema, que a gente estava se vendo como inimigo e tal, é aquela sensação, depois termina, a gente até se sente cansado, né? Parece que perdeu energia. Mas tem uma sensação de leveza que é muito grande, né? A gente se sente assim, pacificado, né? E dá estímulo para a gente continuar fazendo melhor, né? Em compensação, quando a gente faz alguma coisa, ninguém falou nada, né? Ninguém teve coragem de falar nada porque eu sou o chefe, né? Mas intimamente está todo mundo lá se remoendo e tal. E ao chegar em casa, né, eu sinto aquele peso. A minha consciência grita que eu agi mal, né? Que apesar de ninguém ter julgado, de ninguém ter falado, eu errei. A gente tem esses lampejos de consciência. E a gente deve ouvir mais vezes a voz da consciência. 99. Didaticamente, podemos interpretar expiação como o aperfeiçoamento sério e efetivo, e reparação, um retorno sincero ao bem. Então, vamos lá. Vamos pedindo licença, né? As crianças de Divinolândia, elas estão fazendo um processo de expiação intensa, limitados em movimento, limitados em pensamento, em ação, né? Então, é uma expiação muito séria. A hora que elas terminarem de passar esse processo, aí o que vai acontecer? Né? Existe, então, o momento da reparação. Olha, eu percebi que eu errei, né? Eu não vou ficar intensificando a dor da expiação que eu passei, mas eu vou relevar isso e daqui para frente eu quero ser do bem. Né? No item 23, Kardec define arrependimento como, abre aspas, fato da livre vontade do homem. Então, o arrependimento está dentro das prerrogativas. Eu quero arrepender, ninguém está mandando. É eu que quero, a minha alma que me empurra. Né? Ou seja, o espírito imperfeito, primeiro, conscientiza-se, escolhe superar sua condição. Faz, então, a escolha das provas como expiação, objetivando o seu aperfeiçoamento, retornando assim ao bem, conquistando a felicidade ao desenvolver as faculdades da sua alma. Então, vamos dizer assim, é um processo, né? Que a gente vai vencendo. Beleza, gente? Ninguém quer fazer nenhuma colocação? Então, vamos ao item 9. Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoasse, sofreria sempre
e que para ele a pena seria eterna. Opa, vamos votar. Então a pena está julgada ao arrependimento. Se eu não arrepender de uma determinada coisa que eu fiz, a probabilidade de eu repetir é muito grande. Então vamos lá, pegando o exemplo que eu fiz agora há pouco do Fábio. A gente duelou e se matou. Se eu não arrepender do que eu fiz, não, ele mereceu mesmo, ele era orgulhoso, não sei o que, não sei o que, eu não arrependi. Eu sou colocado numa reencarnação com ele de novo. Como eu não arrependi, eu não acertei, eu acho que aquilo que eu fiz está correto, eu estou cheio da razão, a probabilidade de eu repetir é muito grande. É muito grande. Né? Mas nos dias de hoje é proibido ter o duelo e tal. Mas eu tenho outra forma de duelar, né? Eu tenho outra forma de afrontar, como é que fala? Colocar frente a frente, não é? Formas mais sofisticadas, né? Formas aí pela justiça que tem nos dias de hoje, etc. Mas é capaz de fazer. E se eu acho que eu estou fazendo certo, se eu não me arrependi do que eu fiz antes, se eu ainda sou movido por raiva dessa pessoa, eu continuo repetindo. O dia que eu falar, não está certo, não está legal, eu me arrependi, né? Chega de gastar tempo e energia com isso, então pronto. Eu comecei a estabelecer aí a possibilidade de fazer diferente. E, às vezes, eu por mim mesmo, eu repito uma terceira encarnação e continuo do mesmo jeito. Aí chega uma hora que o plano espiritual fala assim, olha, se ele voltar com a inteligência, com o movimento, com o poder, etc., etc., ele vai repetir do mesmo jeito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar eles numa condição que eles não tenham mais como fazer isso. Então, eu reencarno lá no sul de Minas, com uma dificuldade tal que a minha família não tem condição de cuidar de mim. Então, eles pegam e me encaminham lá para Divinolândia, no hospital regional. Então, eu sou colocado lá na ala, numa caminha, etc, etc. Bom, estou lá, não estou? Aí o Fábio nasce lá em São Paulo, né? Da mesma forma, com algumas complicações e tal, porque ele não erre. Se ele tiver a mão, ele vai matar, ele vai fazer gestos de ódio, etc, etc, né? Então, beleza, ele veio limitado. Aí o destino, entre aspas, uma família não tem condições de cuidar dele, etc, etc, leva ele lá na casa que tinha em São Paulo, Casas André Luiz, né? Aí está muito lotado e tal, achou uma vaguinha lá em Divinolândia. Aí colocam o Fábio numa ambulância, leva ele embora lá para Divinolândia, e vai na onde? Na cama do lado da minha, né? E nós dois passamos, então, uma encarnação compulsória, limitada, mas lado a lado, não é? Na mesma necessidade, né? De todo dia olhar para o lado e ter aquele cara assim que eu odeio, né? Mas eu reconheço como espírito. Até que a gente vai aprendendo no sofrimento a se acertar. Né? Isso se chama encarnações compulsórias. Nenhum comentário? Nenhum comentário aí, gente? Todo mundo quietinho? Nunca tinha pensado, Genivaldo e colegas todos, nessa situação. Imaginava que cada um tinha a sua história lá em Divinolândia, mas não que tivessem histórias entre si, né? Muito interessante esse exemplo que você citou. O seu Fausto, né? Ele tinha uma mediunidade de evidência que era um cinema. Né? Então, quando ele ia lá, ele ia contando para a Leda. Né? Ele chegava num quarto lá e falava assim: esse quarto aqui, embaixo das camas, está cheio de leões. Esses que estão deitados aí são todos aqueles gladiadores do tempo de Roma.
aqueles legionários, é tudo a ala dos romanos, né? E um tinha nascido, como eu falei, no sul de Minas, outro tinha nascido em São Paulo, outro no norte do Paraná, outro... E a vida tinha colocado tudo junto ali, né? E era tudo tipo de necessidade igual. Aí chegava um determinado lugar, ele falava para ele, agora nós vamos entrar na ala dos cientistas. Pegava lá, é tudo gente inteligentíssima, né? Só que o cérebro estava, nessa agora encarnação, complicado, né? Mas eram cientistas, tá? E todos eles erraram no uso da ciência. Então, todos eles ali passando na mesma ala, na mesma sala. E é interessante que os espíritos cobradores que vão indo, lá, que ficavam cobrando, ficavam atormentando, né? São da mesma turma. Olha como que tudo, o planejamento divino, né? Tudo organiza, né? Para que haja lá um tempo realmente muito difícil, né? Mas com possibilidade de acerto. Então, o seu Fausto falava muito das alas, né? E a Leda ficava anotando e tal. Só que, assim, hoje, né, muito daquele tempo, né, quando eu comecei a ir, comecinho dos anos 80 e tal, a maioria já morreu, né? Eles morrem muito, muito logo, né? Hoje já tem uma outra geração, então, são casos agora diferentes, enfim, né? Mas é caso de reencarnação compulsória. A justiça divina sendo colocada na prática, né? Vamos para mais algumas notas de rodapé? Vamos lá. 100. Se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos os seus preceitos e age segundo a equidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá. Eu não me lembrarei mais das iniquidades que ele tenha cometido. Ele viverá nas obras de justiça que terá feito. Quero eu a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Eu não quero. E não quero antes que ele se converta. Retire-se do mau caminho e viva. Então, essa fala tem em Ezequiel, no capítulo 18 aqui do Antigo Testamento. Então, se o ímpio, ou se a pessoa que errou muito, está fazendo penitência, ou está fazendo consertar seus erros e tudo mais, e agora está procurando guardar os preceitos de justiça, de comportamentos aí de moral, etc., naturalmente que a gente quer que ele viva muito, para que ele possa fazer todos os acertos que precisa fazer. Né? Então, não importa, né, o quão ímpio ele foi antes. Eu quero que ele viva muito, porque ele tem a oportunidade de acertar. Mas ele é ímpio, hein? Ele pode ter uma recaída a qualquer momento. Pode, sem dúvida. Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode retomar os seus impulsos, né? Que a gente ainda não tirou do nosso espírito. A gente trabalha eles agora, assim, por uma tentativa de fazer melhor e tal, mas eles estão ainda adormecidos, né? Quer ver uma coisa? A gente está num país de paz, né? Apesar dos bolsões aí de violência, de insegurança e tudo mais, mas a gente está num lugar de paz. Se estourasse uma revolução ou alguma coisa aqui, o que eu faria? Eu ia comprar arma e ia partir para a treta. Que legal que está acontecendo a treta, né? Porque eu vou dar vazamento a tudo aquilo que eu estava segurando. Olha quantos meninos de 18, 23, 25 anos se voluntariaram, uns para lutar a favor da Ucrânia, outros a favor da Rússia. E foram. E estão adorando, manda selfie. Olha eu aqui, ó, matei 5 hoje.
Olha como eu estou esperto. Minha mira é ótima, né? O que essa criatura foi lá de novo? Ele já nasceu aqui para ter um tempo de paz aí, para fazer diferente. O que foi buscar? Os ecos do passado levou lá, né? Ele vai repetir tudo de novo, o teimoso, né? As coisas que ele podia fazer diferente agora, né? Então, por isso que nós temos sempre que ficar firmes. Nós ainda não atingimos, apesar de ser espírita, de procurar ser melhor. Vocês reparam que toda hora está ficando escuro, porque a força está acabando, tá? Tá chovendo aí também, né? Tá dando temporal. Então, além das minhas trevas, aí de vez em quando apaga a luz, aí fica mais, viu? Se caso acabar, cair a linha, acontecer alguma coisa, eu vou pedir só para alguém terminar e fazer a prece, tá? Porque tá toda hora agora meio... Tá bom. Fiquei iluminado de novo. Ó. Então, assim como eu estou brincando aqui, escurece, amanhece, né? Esse é o nosso espírito. Né? A gente ainda está indo num tempo de impulsividade. Então eu vou no cantinho, rezo, choro lá com a palestra lá do que acontece no domingo e tal. Aí na segunda-feira eu tomo uma fechada aqui na saída de Paulínia no tapetão, eu viro bicho, tá? Eu volto a ser o... Nossa, se eu tivesse uma espada, né? Eu cortar o cara lá e um monte de pedaço, o gladiador voltaria de novo, né? Então nós estamos num tempo de transição, né? A gente tem que realmente fazer esse trabalho nosso de pacificação, né? Para a gente atingir a fase seguinte, que é a fase aí de fazer o bem pelo bem, né? Será que dá mais um pedacinho? Vocês estão ouvindo, né? Eu estou. Sim. Então tá. Então vamos mais um pedacinho. A teoria moral espírita ressignifica o termo castigo. Na moral heterônoma presente nos dogmas, ele é ato do Deus vingativo, que exige a submissão do ser que pecou, a sua penalização como instrumento opressivo. Então, o castigo não está em mim, o castigo está em Deus. Deus que é vingativo. Olha que jogada, né, no colo alheio daquilo que é minha responsabilidade. Quando a gente estuda a questão da lei de ação e reação, que aquilo que a gente está passando nada mais é fruto daquilo que a gente fez, a gente põe no colo nosso a responsabilidade. O sofrimento fui eu que criei, não foi Deus. Deus está torcendo para eu sair logo dessa fria. Né? E não é vingativo, não é nada disso. Eu que tenho que resolver logo isso. Ele está torcendo, ele está mandando anjinho da guarda aí para inspirar, para que eu faça logo isso. Ninguém foi feito para sofrer. Né? Então, o Espiritismo é chato, porque ele coloca nas suas mãos a responsabilidade. Né? Nós somos bem espertos, né? O castigo é Deus que mandou. O erro é porque é o pecado, não fui eu que procurei, né? E assim vai, né? A gente se engana, a gente acha que se engana, né? Mas nossa consciência não permite, né? Caiu todo mundo? Então vamos encerrar, gente. Eu acho que está ficando complicado. Acho que está caindo tudo, viu, Janivaldo? Aqui também está chovendo, mas ainda não caiu. Se quiser, eu faço Você quer que eu faça a oração? Eu faço. Isso, faz antes que caia todo mundo. Então, com muita gratidão pelos ensinamentos de hoje, pelo esforço e disposição, né, dos nossos amigos, companheiros de serviço e trabalho. Foi muito aprendizado o dia de hoje. Agradeço e levo o nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
E a Cristo Jesus, nosso irmão, mestre do amor, que nos ilumine sempre, nos ampare e dê forças para que nós consigamos fazer sempre o melhor, tanto na parte de arrepender, de espiar, reparar. E assim, com o coração cheio de aprendizado e gratidão, deixamos a nossa oração na sala 1 para aqueles espíritos que possam chegar e receber a nossa vibração de amor, de paz, e que possa ser ajudado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas. Na mesma medida que perdoamos também os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe, Pai, entregues à tentação e livra-nos todo o mal. Que assim seja, Senhor. E assim muita seja. gratidão por ensino de hoje. Aprendi muito. O Antônio, o Genivaldo, o Antônio, tá bem? Tá bem, ele fez um tratamento espiritual, né? E quando a gente faz esse tratamento espiritual, tem que seguir direitinho, é como se fosse uma operação, né? Tem que fazer o repouso, então a gente está fazendo o repouso lá, mas tá bem, tá tranquilo. Então tá bom. Beleza, então. Então, boa noite aí, obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite Boa aí, noite. até mais.